Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos com toda a igreja o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. A letra da sequência que hoje foi cantada é um texto longo, composto por São Tomás de Aquino, o doutor evangélico, Lauda Sion Salvatore, quando o Papa Urbano IV vai instituir esta festa de hoje, em 1264, ele pede então ao doutor evangélico a composição desse hino, que pudesse expressar a profundidade da nossa fé católica na Santíssima Eucaristia. A festa de hoje remete primeiro àquela quinta-feira santa, onde Jesus instituiu a Santíssima Eucaristia. Ao consagrar o pão e o vinho, Ele nos entrega seu corpo, seu sangue. Por isso, quando você vier comungar, não venha com alguém que recebe uma bolacha, um biscoito, pegando de qualquer jeito. Faça, quando possível, como fez Maria e José ao receber Jesus pela primeira vez em Belém. Eles fizeram uma manjedoura, um lugar simples, mas fizeram com todo o amor. Não é a nossa simplicidade que dá dignidade à Eucaristia, mas a ela que nos torna dignos, porque nós vamos receber o divino em nós. Faça como uma manjedoura na sua mão, quem comunga na mão, para que a manjedoura possa agora receber nas tuas mãos: tomai, comei, possa receber próprio Cristo na Eucaristia, e com a sua mão que você comunga, que está embaixo, você vai pegar, comungar, com todo o amor, com toda a dignidade. Ao receber, olhe para Ele, porque Ele que está ali, indo ao teu encontro, ao comungar, olhe para Ele. Não tem mais ninguém aqui importante como Ele, que está aqui por você. Ao comungar, ore, comungue. Ao voltar, adore, reze. Ao sair, entregue-se a Ele. Você não recebe uma bolacha nem um suco de uva, porém, as aparências das espécies eucarísticas, a hóstia, o vinho, as aparências, o gosto, a cor, é o mesmo, não muda, mas com a transubstanciação nos garante que a essência é totalmente outra. Depois que o sacerdote impõe as mãos e profere as palavras da consagração, nesse momento acontece a transubstanciação. Aquelas substâncias do pão e do vinho não são mais pão e vinho. As aparências mantêm-se a mesma, mas nós agora, como essência, como uma outra substância, nós vamos receber o corpo, o sangue de Cristo. Como diz Santo Agostinho, agora a substância é o corpo, é o sangue, é a alma, é a divindade de nosso
dá em algo tão pequeno. Ele se dá a nós em algo tão frágil, fruto da terra, fruto do trabalho humano. E assim, com a imposição das mãos ungida do sacerdote, que também é frágil, o milagre acontece de coisas tão simples e tão pequenas. E porque a gente ainda fica correndo atrás do espetáculo, sendo que o milagre acontece todos os dias, nesta mesa que representa o Calvário, não mais sacrificando o animal, mas ali está o próprio Cristo que se dá a cada um de nós. Além de lembrarmos a Quinta-feira Santa, hoje nós lembramos também por que esta quinta-feira, depois da festa da Santíssima Trindade, que na antiguidade era depois do oitavo de Pentecostes, que nós celebramos esta festa de hoje. Ela nasce do desejo de Jesus. E olha, que esse tipo de festa não é algo do passado. O mesmo desejo que Jesus tinha lá em 1260 e pouco, ele continua tendo hoje. Talvez Jesus tenha um desejo com as crianças que foram batizadas e que os pais e padrinhos não trouxeram para a Eucaristia. Talvez Jesus tenha um desejo daquelas milhões de crianças que fizeram a primeira Eucaristia toda bonitinha, com a família toda, comungaram, não voltaram mais, porque pensaram que era só a primeira vez que comungasse, não voltaram mais para receber. Nós perguntamos aqui hoje, nós que um dia recebemos pela primeira vez a Eucaristia, não sei quantos anos atrás, alguns mais, outros menos. Hoje, quando nós comungamos, quando nós recebemos Jesus, tem ainda sido de uma maneira amorosa, preparados como naquele dia que nos colocaram uma roupa branca e falaram para nós que é importante. Hoje eu tenho que ter a consciência dessa importância. Hoje o meu amor ao recebê-lo tem que ser muito maior, e amanhã maior ainda, depois da manhã maior, e próximo da minha morte ainda maior. No século XIII, na Bélgica, uma simples freira chamada Juliana de Cornillon, Santa Juliana, teve as visões místicas de Jesus, que pedia a ela uma festa litúrgica dedicada à Santíssima Eucaristia. Padre Cláudio vai resumir. Santa Juliana, ela sempre teve uma grande devoção, veneração ao Santíssimo Sacramento. Ela teve uma visão então dentro da igreja sobre a aparência de uma lua cheia, onde havia na lua uma mancha negra, e essa mancha recordava a ausência de uma solenidade sobre a Eucaristia. Que nós hoje possamos, com o nosso amor, apagar um pouco mais dessa mancha negra, e que esses que eu falei, com a nossa oração, possa também voltar
receber Jesus. Os que receberam e não têm mais, a recebê-lo com um ardor muito maior. Que a nossa oração daqui hoje possa tocar nesses que você está lembrando, que é lá da tua casa, que é lá da tua família, que não comunga mais, que não lembra mais da importância de Jesus Eucarístico. A nossa oração de hoje vai chegar e vai tocar o coração deles. Por isso que é importante preparar com todo amor, envolver as crianças, as famílias, quando a gente faz essa confecção do tapete. Quando uma autoridade, chefe de Estado, chega em um lugar, se estende para ele um tapete. Muito mais importante é o tapete para Jesus. Lá vai passar um Deus vivo, verdadeiro. Não é um tapete apenas cultural, é de honra para ele que vai passar. Essa irmã, ela demorou muitos anos, para contar da aparição que ela teve. Tão importante saber disso, né? Quase 20 anos. Porque nós somos no rápido, né? Nós queremos contar sem analisar. Nós queremos comungar e já sair falando, sem rezar, sem adorar. Santa Juliana esperou anos para contar então das visões que ela teve. E olha como Deus é tão maravilhoso, né? Para quem ela conta, Jacques Pantaleão, depois vai se tornar o Papa, que vai instituir a festa de Corpus Christi. O Papa Urbano IV, naquela época, ele ficava no norte de Roma, em Orvieto. E perto dali vai acontecer um milagre. Lá em Bolsena, um sacerdote que celebrava a Santa Missa, ele teve dúvidas na hora da consagração, se era realmente real a presença de Cristo. E no momento que ele parte a hóstia, daquela hóstia jorra sangue que cai no corporal. E dali, aquelas relíquias do sangue, ele sai em procissão, levando dali de Bolsena até onde está o Papa, em Orvieto, Corpus Christi. Assim vai a procissão em 1264. Assim começa a festa, a procissão que depois o Papa vai instituir para todo mundo católico. Olha como começa. Começa a paroquial, depois vai ser diocesana, até ser a Igreja Universal. Começa de baixo, até ser para toda a Igreja, quando o Papa escreve a bula Transítulos. E hoje nós celebramos essa quinta-feira após a Santíssima Trindade. Como que nós podemos continuar vivendo a Eucaristia? Lá na primeira leitura de hoje, o livro do Deuteronômio, a palavra para nós é lembra-te. Lembra-me do que eu já fiz por você. Lembra que foi a Eucaristia que te manteve em pé até hoje. Lá no deserto, o povo caminhou por muitos anos. E lá no deserto, Deus permitiu que o povo fosse provado para saber como era o coração daquele povo. Ao receber a Eucaristia, Deus também quer saber, ao sairmos daqui, como que está o nosso coração, como que é a nossa vida com Ele, porque Ele vai estar em nós. Nós saímos daqui como um ostensório, andando. Você sabe para onde você vai depois daqui. Jesus quer saber
Numa casa de uma senhora que nós visitamos essa semana, ela com câncer no corpo inteiro dizia para nós: eu só estou firme e sou alegre por causa da minha fé, porque eu me alimento da comunhão que os ministros trazem para mim. E a gente tem que pensar também, alguém perguntava assim: olha, você não foi visitar a minha parente que está doente? Aí a gente pergunta, né? Você já foi visitá-la? Não, eu trabalho muito, a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. Meu irmão, a comunhão se dá também nisso. Talvez tem muita gente que está esperando a tua visita, da tua família que está enfermo, que está doente. Talvez é um pai, uma mãe, um avô, uma avó. A tua presença pode se tornar uma presença eucarística, que transforma, que cura, que liberta, que salva. Vocês, portanto, ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia, leve a Eucaristia aos seus doentes com muito amor, leve a Eucaristia com toda a dignidade, para que eles possam ver através de vocês o próprio Jesus que eles vão receber. A primeira procissão de Corpus Christi, nós podemos dizer que foi aquela realizada pela Virgem Maria, quando ela saiu após a visita do anjo e foi levar Jesus à casa de Isabel. Ela, como um sacrário vivo, Nossa Senhora chega para servir. A Eucaristia nos faz servidores. E quando ela chega com a presença de Jesus no seu ventre, aquela que reconhece diz para ela: bem-aventurada aquela que acreditou. Bem-aventurada, bendita és tu, Maria, mas bendito é o fruto do teu ventre. Oxalá que as pessoas pudessem reconhecer em nós o fruto do ventre de Maria, Jesus, ao estar conosco depois de recebermos Jesus. Você sai da missa também assim, como um sensório vivo. A Eucaristia é o sacrifício incruento de Cristo, que nós recebemos aqui no altar, após o Padre nos sacrar. A Eucaristia permanece depois do sacrário, como adoração, esperando a nossa adoração, mas não nos esquecemos, como diz a Sagrada Escritura, e hoje também no Evangelho de João: eu sou o pão vivo descido do céu, quem come deste pão viverá eternamente, minha carne é dada para a salvação do mundo. Aqueles que não estavam entendendo, Deus pensava que Jesus estava falando de um canibalismo, comer a carne dele, beber do sangue dele. Ele diz: a minha carne é verdadeira, o meu sangue é verdadeiro. Talvez Jesus já estava acostumado com os fake news, por isso ele falou: é verdadeira. Não é uma coisa qualquer, você vai receber de verdade Jesus, seu corpo e sangue. Mas a Eucaristia é memorial da morte e ressurreição. Diz Santo Agostinho que ela é sinal de unidade, sacramento de piedade e vínculo de caridade. Assim, a Eucaristia deve fazer a comunidade viver em comunhão, deve fazer a sua família ser unida, deve fazer as pastorais serem servidoras de uma igreja em saúde. Essa dimensão da Eucaristia nós não podemos esquecer.
que a Eucaristia nos leve também a uma missão de amor, a uma missão que transforma realidade de morte em vida, como é a vida dada em Jesus na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus